Meus irmãos, a palavra que nós Amém. quero meditar nesta tarde está relacionada exatamente com o texto bíblico que fala sobre a ceia, a última ceia. Vou ler o texto, depois vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto, que eu creio que é pertinente para o momento que nós estamos vivendo, o momento da igreja. E está lá no livro na carta primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, a iniciar ali no verso 23, que diz o seguinte: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, estando dando graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Me permite, quero fazer mais uma oração. Senhor, pedimos que continue, Senhor, conosco nesta hora, que teu Espírito agora fale aos nossos ouvidos, nos revelando aquilo que está no teu coração, conforme a tua filha já orou, clamou também, que o teu Espírito faça nesta hora uma nos traga informações que venha de ti, que é o que nos importa. Assim clamamos em nome de Jesus. Perdão. Meus irmãos, o assunto da ceia, né, nós sabemos que o Senhor Jesus, na última noite, na última ceia, no último momento, né, ele pratica um ato ali junto com os discípulos. Podíamos dizer que um ato de última vontade. São os últimos relatos, as últimas informações. É interessante pensar que se nós imaginássemos uma pessoa no leito de morte com os últimos fôlegos de vida, e ali ele chama ali os seus familiares e dá as últimas informações. Certamente seriam aquelas mais importantes, as mais imprescindíveis, as que não poderiam ser eh, questionadas, à vontade dele mesmo. Então, o Senhor Jesus agora reúne na última ceia, sabendo que ia ser traído, ia ser preso, sacrificado, enfim, e ele dá essa orientação, reúne os discípulos para essa ceia e, e, e informa a eles que aquela ceia deveria ser relembrada, deveria ser memorizada, deveria ser praticada, lembrando, para se lembrar exatamente do que ele fez, né? E do que ele realmente proporcionou à humanidade, para relembrar os feitos que ele deixou gravados, marcados, né, definidos, para que, através desses atos dele, a humanidade tivesse salvação, o homem pudesse ter salvação, o homem pudesse ser resgatado. O interessante é que é, nós podíamos pensar que é simplesmente uma comemoração de uma ceia comum, né? Não, é só um momento, mas não. Era ali a consagração, né? A definição de tudo que ele tinha feito e de tudo o que ele estava fazendo e de tudo que ele faria. Eu acho que nesse momento ali estava para os discípulos entenderem perfeitamente o que representou a presença de Jesus aqui na Terra. Então, quando ele resgata alguns elementos, algumas informações, relembrando aos discípulos,
Então, ele começa, é como se ele dissesse assim: eu vou realizar, nós vamos realizar aqui uma ceia que tá o meu, tem esse pão e tem o vinho, o pão que representa o meu corpo, que é partido por vós, aqui tem o vinho que é o sangue que eu derramarei, na verdade ele derramaria, né? Que é para uma nova aliança. Então, então nós entramos num contexto de entendimento de que isso precisa sempre ser ratificado. É preciso que nós venhamos sempre à presença do Senhor e participar desse momento e relembrar e memorizar a consagração ou então a conclusão de todo o projeto que Jesus realizou, veio para realizar e realizou. Isso é imprescindível, porque senão ficaria solto. A semelhança do que aconteceu na Páscoa, lá no Egito, quando reuniram e mataram um cordeiro e passaram o sangue do cordeiro, ou seja, um cordeiro teve que morrer para que o sangue fosse passado, o livramento viesse sobre o Egito, sobre os judeus no Egito. E aí, lá em Êxodo diz assim: quando vocês se reunirem para fazer a Páscoa, e os vossos filhos perguntar: que culto é esse? Vocês vão dizer: é porque Deus nos deu o livramento. Determinado dia, quando nós éramos escravos lá no Egito, Deus nos deu o livramento. E aí Jesus agora fala a mesma coisa, como se Jesus estivesse dizendo assim: tudo que eu estou fazendo é porque eu trouxe o livramento para vocês. Muitos de vocês eram escravos, muitos de vocês tinham vidas complicadas, tinham pensamentos complicados, tinham situações psicológicas agravadas, tinham decepções, tinham falta de esperança, tinham muitas dificuldades. Mas agora, né, eu estou aqui para dizer que vocês devem refazer esse momento para entender que eu é que estou fazendo todas essas coisas em função de vocês. Eu vou pagar um preço, vou morrer na cruz, vou ser sacrificado, vou ter dores, vou ter sofrimento, para que vocês possam ter vida, vida em abundância. Sabe, meus irmãos, esse momento da ceia para nós ele é algo que talvez assim é a junção de toda a nossa fé, todo o nosso entendimento. Não é nada que nós vamos praticar simplesmente como uma formalidade, um ato assim deliberado que escolhemos, mas não. Deve ser um ato de reflexão espiritual, um momento de autoexame, um momento de autoavaliação. Eu digo isso porque a palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. E se não há um justo sequer, todos nós precisamos de justificação, e a justificação só vem através do sangue de Jesus. Então, nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas necessidades, as nossas fraquezas. E quando nós nos reunimos assim, é momento de nós pararmos, vamos cear com o Senhor. Porque quando ele fala de duas doutrinas interessantes, que é o corpo, né? O pão, o corpo, e fala do sangue, que é o sangue dele, o sangue derramado. Fala do vinho. Mas agora, quando ele fala de corpo, ele está falando do quê? É da igreja, a comunhão da igreja. Nós sabemos disso. Nós sabemos que quando ele pega o pão ali e parte o pão, ele fala: esse é meu corpo que é partido por vós. Olha só. E olha a responsabilidade. Ele pega um pedaço daquele pão, que é o corpo dele, e dá para cada um. É como se ele pegasse o DNA dele e dá para cada discípulo. É como se ele tivesse dizendo assim: um pouquinho de mim está dentro de cada um de vocês agora. Reajam conforme eu reagiria. Falem conforme eu falaria. Resistam conforme eu resistiria. Então, é uma reflexão extremamente importante, porque é um pedacinho do Senhor no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de reagir. Isso é exatamente uma dádiva de Deus, porque é um pedacinho do Senhor em nós, é um pedacinho do corpo dele. E quando nós nos unimos todos, formamos o corpo de Cristo, e a cabeça é ele, né? Ele que é o coordenador, ele que é a autoridade máxima, ele que é o direcionador, ele que é o espectador, ele que é aquele que merece toda a glória, toda a honra. Mas quando os pedacinhos estão em nós, é aquela reação, né? É aquela reação que vai nos promovendo na vida de cada servo que participa da ceia, vai recebendo isso. E é por isso que lá o Paulo fala assim: olha, se você não tem consciência disso, não participe, não seja indigno, não participe se não tiver esse entendimento. Não, é como se dissesse: não jogue as pérolas aos porcos, não blasfeme. Nós precisamos ter essa reflexão.
É exatamente é um momento interessante, porque é na reflexão, é quando nós nos declaramos que realmente nós vamos alcançando aquilo que o Senhor quer. Porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós certamente, verdadeiramente, ativa ou passivamente, pecamos, desobedecemos em atos, palavras, gestos, enfim, por aí afora. Mas o mais importante é que a nossa maneira de fazermos uma introspecção, ela é essencial. E quando ele fala do sangue, está falando agora do preço pago, do extremo preço que ele precisava pagar para que nós pudéssemos ter vida. Então, na morte de Jesus, né, e felizmente nós nos rememoramos, nós nos lembramos da morte dele. E nessa morte fala o quê? Fala porque a morte dele é que nos deu vida. A morte do Cordeiro é que dá a vida. A morte do Cordeiro. Quando no Velho Testamento os cordeiros eram levados para ser sacrificados, o pecador, o pecador, o maldizente, o mentiroso, o blasfemador, o adúltero, não acontecia nada com ele. Tudo acontecia com o cordeiro. Era como se o cordeiro estivesse ali seguro, é como se a gente fica pensando assim, o cordeiro devia olhar para o seu dono e falar assim, mas eu não fiz nada, por que que eu que vou morrer? Por que que eu que tenho que morrer? E às vezes a mesma coisa acontece conosco. Nós fizemos muita coisa, nós fazemos muitas coisas que entristecem o Senhor. Mas Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, morreu sem culpa alguma, morreu por nós. E isso é a base de toda a nossa crença, né? Não existe Maria, não existe Antônio, não existe João, não existe ninguém. Só ele morreu. E só ele ressuscitou. Meus irmãos, e queria concluir aqui quando o Paulo está dizendo aqui, e é por causa disso, meus irmãos, olha só, agora as consequências, né? As consequências de muitas vezes não termos essa afinidade plena no discernimento. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, e existe mesmo. Tem muita gente fraca hoje. Muita gente fraca, fraca de uma forma que é vulnerável, né? Não consegue fazer mais nada, está desanimado, está desmotivado, está fraco, né? Qualquer conversa o engana, qualquer coisa ele desiste, qualquer coisa ele não faz, ele não ora, ele não glorifica, ele não vai ao culto, ele não participa, ele não faz parte do corpo, ele não se empolga com nada, é fraco. E os fracos, nós sabemos como é que acontece com eles. São os mais vulneráveis. Na época do Covid, nós sabemos aí tantas falas sobre, né, fortalecer o corpo, ter resistência, nós temos que ter a imunidade na alta. E um exemplo bem interessante de fraco foi Sansão. Sansão começou muito bem. Sansão era forte. Sansão era aquele que resistia a tudo, mas ele ficou fraco quando ele começou a ficar vulnerável, quando Dalila começou a atormentá-lo, e nessa fraqueza dele, ele perdeu a bênção do Senhor. Então, ser fraco não pode ser uma característica nossa. Ser fraco é a característica daqueles que vão ser derrotados. E nós precisamos discernir o que é ser fraco e o que realmente é estar fortalecidos no Senhor. E é o Espírito Santo que nos fortalece, ele que nos dá toda a resistência para que nós possamos resistir o mal. E ele diz assim: e também há muito de vós doentes. Ora, doente é aquele fraco que já está cauterizado, cuja os problemas já estão marcados definitivamente. E nós conhecemos muitos assim, pessoas que carregam mágoas uma vida inteira, pessoas que não perdoam ninguém, pessoas que são invejosas, pessoas que carregam um trauma e não se libertam, pessoas com os corações, ou melhor, com o coração, né, duro, endurecido, está doente, doente mesmo, e precisa de tratamento e tratamento de choque. O interessante é que os tratamentos mais violentos são feitos através de não é intravenosa, acho que é isso mesmo. É no sangue, começa a tratar o sangue, para o sangue tratar o corpo. Ora, quem não discerne o corpo, quem não discerne esse ato do Senhor Jesus, muitos estão doentes. E nós vemos que exatamente isso, praticam situações que é uma tristeza. E, e por final ele diz assim: e ainda há no meio de vós muitos que dormem.
Esses aqui são os que são os mais, eu posso dizer que são os mais comuns, né? São aquelas pessoas que desdenharam das coisas do Senhor e agora tudo é indiferente. É indiferente. Se for o culto, tá bom. Se não for, tá bom. É insensível com tudo. Você conta um milagre para ele, ele não se alegra. Ele questiona. Você conta uma passagem bíblica, ele não. Você fala das coisas do Senhor. Ele está dormindo. Você chega para ele e fala assim: "Nossa, rapaz, você viu esse terremoto aconteceu? É um sinal do Senhor." Ele fala: "Ah, é? Nem vi falar do terremoto. Olha, você viu, o Senhor fez um milagre na igreja, ela ressuscitou, o Senhor curou uma irmã. Nossa, eu não estava nem sabendo. Não estava acontecendo. Olha, o Senhor deu uma promessa, mostrou aqui que nós vamos ter ceia no final de semana. Teve ceia no final de semana? Está dormindo, está dormindo, está dormindo. As coisas estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo, a palavra do Senhor está sendo definida e marcada, ele está dormindo. E é, é um resultado, né, daquilo que está acontecendo. Não está discernindo o corpo, não está discernindo aquilo que é importante para a vida espiritual. Por isso, meus irmãos, essa é uma breve palavra a respeito